E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Em 1884, durante a Conferência de Berlim, as grandes nações do mundo decidiram dividir o Congo sem sequer consultar os africanos. Ao mesmo tempo, o rei Leopoldo II da Bélgica reivindicou a bacia do Congo para extrair grandes quantidades de minerais e pedras preciosas presentes nessas terras. 5 anos depois, ele acumulou numerosas dívidas em nome da coroa e enviou Leon Ron para o país para roubar os lendários diamantes de Opar. Para pegá-los, seu exército teve que eliminar dezenas de nativos com suas armas de fogo até encontrarem a tribo de Mobanga. Os guerreiros dessa aldeia estavam preparados para a chegada dos colonizadores e os atacaram com suas flechas e armas rudimentares. No final da batalha, Leon se tornou o único sobrevivente de seu grupo e teve a oportunidade de negociar com o chefe Mobanga. O líder tribal diz que se o estrangeiro conseguir levar Tarzan até ele, receberá um baú de diamantes como recompensa. Leon promete que realizará essa missão. Alguns anos atrás, Tarzan, o rei da selva, deixou o continente africano para viver em Londres, Inglaterra. Depois de entrar em contato com europeus, descobriu que era filho de uma mulher e de um lorde britânico e que seu nome verdadeiro era John Clayton III. Um dia, John é abordado por um sujeito chamado George Washington Williams, um americano que veio à Inglaterra pedir sua ajuda para investigar o que o rei Leopoldo II tem feito com os nativos desde que assumiu o controle do Congo. Há rumores de que as pessoas estão sendo aprisionadas e forçadas a extrair toda a riqueza de sua própria terra para entregá-la ao governo belga. Preocupado com seus amigos e familiares na floresta, o homem aceita o convite para acompanhar George nesta expedição. Quando era apenas um bebê, John e seus pais se perderam na floresta e alguns meses depois sua mãe adoeceu. Após a morte de Alice, seu marido decidiu enterrá-la embaixo da casa na árvore que haviam construído e no mesmo dia sofreu um ataque. O homem foi atacado por inúmeros gorilas e não sobreviveu. No entanto, enquanto o bando o atacava, uma fêmea chamada Kala invadiu o abrigo e encontrou um bebê dentro. Nesse ponto, a gorila decidiu adotar a criança humana e teve que protegê-lo de seu próprio marido, que era o líder do grupo e não aceitava Tarzan como membro de sua família. Ao chegar ao seu castelo, John compartilha a notícia com Jane, e a mulher diz que o acompanhará na jornada. Ele tenta imediatamente convencer sua esposa de que essa é uma má ideia, pois ela estará exposta a uma multidão de perigos na floresta. Mas Jane não se importa. Assim como ele, a mulher passou a maior parte de sua vida vivendo na África e mal pôde esperar para encontrar seus amigos novamente. Ao chegar ao Congo, George e o casal foram recebidos por 3 leoas que não viam John há vários anos e ainda se lembravam dele. Depois de cumprimentar seus amigos de longa data, ele se dirige à tribo Boma e é recebido pelo chefe Muviro. Ao verem o casal, todos os aldeões começam a celebrar. Jane fica emocionada por finalmente poder estar com sua família após passar tanto tempo longe. Ao se reunir com Simbo novamente, seu amigo de infância, a mulher corre para abraçá-lo e é levada para a antiga casa onde foi criada com seu pai. Naquela noite, enquanto se reúnem em torno de uma fogueira, o grupo começa a cantar a lenda de Tarzan. Por muitos anos, os nativos pensaram que o rei da selva era um espírito maligno que controlava os animais da floresta. Mas a verdade é que Tarzan sempre teve grande respeito por todas as criaturas e, assim, aprendeu a conquistá-las. Sua mãe gorila Kala o amava como seu próprio filho, e seu irmão Akut o tratava com bondade e respeito. Tarzan considerava todos os homens seus inimigos, já que outras tribos caçavam seu bando como um rito de passagem. Um dia, enquanto brincava com algumas crianças nativas na floresta, Jane o viu pela primeira vez e os dois tiveram seu primeiro contato. Desde então, nunca mais se separaram. Em sua primeira noite na tribo, enquanto dormia ao lado de sua amada, John ouve passos estranhos se aproximando da cabana onde está e sai para protegê-los do mal. Não muito longe dali, Leon chegou na aldeia e fez todos os nativos reféns. Leon vai interrogar o chefe Muviro, que se recusa a fornecer qualquer informação sobre o paradeiro de Tarzan. Depois de eliminar alguns dos invasores, John corre para proteger o líder da tribo, mas é capturado enquanto Muviro é baleado na cabeça. Furioso, o rei da selva tenta revidar e ataca os mercenários, mas eles se unem e usam uma corda para amarrar todo o seu corpo. Depois de selecionar alguns membros da tribo para serem feitos prisioneiros, Leon ordena que seus homens incendeiem a aldeia e John descobre que sua esposa também foi capturada. Depois de conseguir pegar seu alvo principal, o grupo está a caminho de voltar para o barco quando são surpreendidos por George. O homem é um grande atirador americano e consegue eliminar a maioria de seus inimigos sozinho. Ao ouvirem os tiros, o resto da tribo vai atrás dos criminosos e os caras que estavam carregando John têm que deixá-lo para trás para escapar. Apesar de não conseguir capturar Tarzan, Leon leva Jane e outros membros da tribo Boma como prisioneiros para ter certeza de que John irá atrás deles e pretende armar uma armadilha para prendê-lo mais uma vez. Depois que os invasores partem,
George vai para a floresta procurar John e consegue salvar seu amigo, que estava prestes a sufocar por causa da corda que havia sido amarrada em volta do pescoço. Na manhã seguinte, a tribo lamenta a perda de seu líder e John pensa em um plano para recuperar todas as pessoas que foram levadas. Naquela manhã, por algum motivo misterioso, o homem sabe que Leon foi lá para capturá-lo e levá-lo a Mobanga para ser usado como moeda de barganha. Então ele reúne alguns dos guerreiros da tribo para acompanhá-lo nesta missão de resgate e planejar a rota mais curta para alcançar a tribo inimiga antes que Leon o faça. Ao ouvir o plano, George decide acompanhá-lo e pode sentir o ódio pulsando através do corpo de John pelo homem que capturou sua esposa. Diferente de Tarzan e dos outros nativos dessas terras, o americano não tem grande condicionamento físico e acaba ficando para trás no caminho. Depois de algumas horas de caminhada, o grupo chega à beira de um penhasco e George está completamente exausto. Quando pergunta como vão pegar o trem que está viajando a 65 km por hora, ele vê seus companheiros pularem do penhasco e reúne coragem para ir atrás deles. Os homens então correm pelos troncos das árvores usando cipós para balançar e alcançar o veículo. Vendo que George não conseguirá completar esta etapa da missão, John decide ajudá-lo e pede que ele segure em suas costas. Então, quando o trem se aproxima, eles pulam rapidamente e conseguem alcançá-lo e caem sobre ele em segurança. A dupla vê um grupo de homens acorrentados e percebe que o trem é para transportar os prisioneiros. Então Tarzan decide descer até o vagão e confrontar os muitos soldados para pegar as chaves das correntes. Durante a batalha, ele consegue eliminar uma grande parte do exército inimigo sozinho e seus companheiros capturam o engenheiro responsável pela construção das ferrovias que conectam um canto do país ao outro. Quando as obras estiverem terminadas, o rei Leopoldo II terá controle de todo o país e prenderá todos os nativos para sugar todos os recursos disponíveis na região. Leon Ham é quem planejou tudo isso e está encarregado das operações. Em breve, se seu plano der certo, ele será nomeado governador-geral. Ao ouvir isso, John lembra que sua esposa foi levada por esse homem e sua preocupação por ela cresce ainda mais. A primeira vez que se viram, ele ficou assustado e correu para a floresta. Curiosa para descobrir quem era aquele homem selvagem, Jane foi atrás dele e acabou sendo perseguida por um gorila. Para protegê-la dos ataques, John usou seu próprio corpo como escudo e teve que ser levado para a aldeia para ser tratado, pois estava gravemente ferido. Enquanto esperava seu marido vir resgatá-la, Jane é convidada para jantar com Leon. Porém, sendo avisado que se tentar alguma coisa, seu amigo Simbo, que está em uma gaiola suspensa, será jogado no rio e se afogará. Durante o jantar, Jane elogia o rosário que o homem carrega no pulso e ele lhe conta que o ganhou como presente quando tinha apenas 9 anos de idade. Quando foi a Jerusalém, seu padre encontrou aquele belo colar feito de seda de aranha de Madagascar e decidiu presenteá-lo a Leon. Neste momento, o homem se levanta para pegar um pouco de tempero para sua comida e Jane tenta esfaqueá-lo pelas costas. No entanto, ele consegue agir a tempo e usa o rosário para segurar o pulso da mulher, impedindo-a de mover o braço. Então ambos voltam a comer como se nada tivesse acontecido e Leon lhe conta seus planos de entregar Tarzan ao chefe Mobanga. Apesar de ter aceitado a missão de capturar o rei da selva, o homem não sabe por que Mobanga quer eliminá-lo tão fortemente e Jane revela que seu marido tirou a vida de seu único filho. Ao ouvir isso, Leon fica perplexo e Jane diz que John fará ainda pior com o miserável que ousou tocar na mulher que ele ama. Depois de ajudar a resgatar alguns nativos que estavam sendo forçados a trabalhar como prisioneiros, John continua sua jornada e George decide acompanhá-lo até o final de sua missão. Enquanto caminham pela selva, deparam-se com um bando de avestruzes e o George planeja montar um desses animais para se locomover mais rapidamente. No entanto, John o adverte e diz que se ele fizer isso, George corre o sério risco de ter seu corpo dilacerado pelas garras gigantescas da ave. Então a dupla tem que continuar se movendo até alcançarem uma parte da floresta que pertence aos gorilas. No local desses animais assustadores, George se prepara para atirar, mas muda de ideia quando John diz que se o homem eliminar um deles, o resto do bando só vai parar de atacá-lo quando ele eliminar o líder do grupo. O líder é conhecido como Coot, um gorila que uma vez considerou Tarzan seu irmão, mas agora é apenas um desertor e terá que lutar com ele se quiser obter sua permissão para atravessar a floresta. Apesar de ter crescido naquela tribo e ser um homem extremamente forte, John é incapaz de derrotar seu irmão primata, que possui muito mais força e habilidade de luta. Então, depois de acertar seu irmão desertor várias vezes, o gorila dá uma mordida em seu ombro e se afasta em direção a George. Seguindo as instruções de John, o homem se curva ao líder e o animal para de atacá-lo. Depois de demonstrar sua soberania e derrotar o rei da selva em uma luta justa, Coot parte e George corre para ajudar seu amigo a cuidar de seu ferimento. Depois de limpar a ferida, ele usa formigas para costurar a pele de John. E ambos recebem uma visita ilustre de uma família de elefantes. A matriarca fica feliz em ver John novamente e lhe apresenta seu bebê.
O grupo então parte, e os dois homens vão em busca de um lugar seguro para passar a noite. Na manhã seguinte, Leon e sua equipe de mercenários continuam sua jornada em direção à tribo de Mobanga e chegam a um trecho de rio cheio de hipopótamos. Nesse momento, Jane é libertada de suas correntes para ter outra conversa com Leon, e começa a falar com seu amigo em uma língua nativa completamente desconhecida pelos forasteiros. Furioso com a atitude da mulher, um dos homens solta a gaiola e Simbu cai na água. Ao vê-lo em perigo, Jane ataca imediatamente os guardas e pula no rio. Quando eles puxam a gaiola de volta, os criminosos percebem que ela conseguiu salvar o nativo e está prestes a chegar à margem. Jane consegue escapar por pouco do ataque de um hipopótamo feroz e corre pela floresta ao lado de Simbu. Sabendo que Leon seguirá seu rastro, a mulher pede a seu amigo que fuja na direção oposta e acaba encontrando a tribo de Akut. Jane rapidamente se curva ao líder do grupo e então avista a gangue de Leon se aproximando. Preocupada com os macacos, ela decide voltar para o barco com o inimigo desde que ele prometa não prejudicar os animais. No entanto, enquanto os dois se afastam, um homem atira em um dos gorilas, e é seguido por seus companheiros que começam um ataque brutal aos primatas. Nesse momento, John ouve os tiros e, ao se concentrar, ouve a voz de Jane gritando para pararem de atirar. Então ele rapidamente pula do penhasco e usa uma videira como forma de balançar pelas árvores e chegar mais rápido onde sua esposa está. Vendo muitos membros de sua família sendo eliminados, Colt se lança em direção aos invasores para matá-los, e junto com Tarzan eles conseguem derrotá-los. John corre para onde está a tribo de Mobanga e luta contra alguns deles, vendo Leon e seus homens partindo com diamantes e levando Jane. No entanto, logo ele inicia um duelo contra o líder da tribo, momento em que George aparece com seu rifle. Durante a luta, John declara que não é inimigo de Mobanga e diz que é Leon quem precisa ser eliminado, pois logo retornará para tomar posse dessas terras cheias de diamantes. Cego pela raiva contra John nos últimos anos, Mobanga não o ouve. Então John precisa imobilizá-lo e coloca uma faca em seu pescoço. Agora que tem o chefe da tribo como prisioneiro, John tem a oportunidade de negociar com eles. Momento em que George aparece na tentativa de se reconciliar com Mobanga. John revela o verdadeiro motivo para eliminar seu filho e diz que o jovem havia atacado sua mãe. De repente, Colt aparece para apoiar seu irmão Tarzan, e junto com seu bando cerca todos os homens da tribo. Depois de explicar a situação para Mobanga, George consegue fazê-lo perceber que Leon é a verdadeira ameaça. Novamente, John vai atrás dele, momento em que ele dá outro grito de guerra e Jane fica aliviada ao saber que seu marido conseguiu sobreviver ao ataque da tribo. Mais tarde, os invasores chegam ao acampamento e John decide contar com a ajuda de seus amigos felinos para enviar um rebanho de búfalos para invadir o local onde o exército dos colonizadores está se abrigando. Aterrorizados pela chegada repentina de centenas de animais, os soldados decidem abandonar suas armas e fugir enquanto os búfalos destroem tudo por onde passam. No meio do caos, os leões também se juntam à batalha e Leon decide fugir com os diamantes, levando Jane como prisioneira. Forçada a correr em direção ao oceano, a mulher grita pelo marido e John decide pegar carona com os búfalos para alcançá-la. Depois de subir na ponte, ele vê sua amada pendurada em um gancho e se apressa para salvá-la antes que Jane caia e seja pisoteada pelo rebanho. John consegue resgatá-la e entregá-la em segurança nos braços de George. Depois vai atrás de Leon, que ordena que seus homens destruam a ponte na tentativa de impedi-lo. No entanto, John consegue sobreviver e nada em direção ao seu inimigo. Nesse momento, George encontra uma metralhadora e decide usá-la para atirar no barco, forçando toda a tripulação a pular na água. O que eles não percebem é que há crocodilos extremamente perigosos vivendo nessas águas. Quando finalmente consegue alcançar o navio, John não encontra ninguém e conclui que todos, inclusive Leon, conseguiram escapar. Então ele pega o baú com os diamantes para devolvê-lo à tribo de Mobanga e é surpreendido por seu inimigo, que usa um rosário para amarrar seu pescoço. Logo depois, Leon pega o baú com o objetivo de levá-lo para o navio, mas antes tenta acabar com John. Enquanto os crocodilos se aproximam do navio afundando, John agarra seu oponente pelas pernas e, após romper a corda em volta de seu pescoço, o joga na água. Nesse momento, o missionário enviado pelo rei Leopoldo é devorado no navio em que estão, que explode pouco depois. Vendo a derrota de seus inimigos, os nativos celebram e Simbu está entre eles, dando seu grito pela liberdade. Após testemunhar a explosão, Jane está preocupada com seu marido e se pergunta se ele conseguiu escapar vivo. Então, para sua surpresa, John aparece atrás dela e o casal comemora estar juntos novamente. Ao encontrar George novamente, John o abraça e agradece a seu amigo por toda a ajuda desde que chegaram ao país. Pela primeira vez na história, tribos rivais se unem para celebrar e comemorar o fato de que seu país foi libertado do poder dos colonizadores. Após todas as suas aventuras na África, George fez inúmeras acusações contra Leopoldo II, o rei dos belgas, em 1890. Graças às testemunhas e documentos que ele reuniu,
George Washington Williams conseguiu provar os abusos de poder de Leopoldo e impediu que os nativos continuassem sendo aprisionados para gerar riqueza para o país estrangeiro. Um ano se passou desde que Tarzan e Jane retornaram à África, e desde então nunca mais voltaram à Inglaterra. Uma bela tarde, John está sentado no gramado com seus amigos da tribo de Boma quando um grupo de mulheres anuncia o nascimento de seu filho. Jane passou as últimas horas em trabalho de parto e deu à luz a um bebê perfeitamente saudável. John está emocionado e comemora o nascimento de seu primeiro filho com sua esposa. Agora que ele está de volta ao lar, tem a oportunidade de fortalecer seus laços com a família que o criou e restabelecer o vínculo que havia perdido com seu irmão gorila.